Este vídeo não é um desabafo. É um alerta. Reunimos aqui os factos por trás da crise de imigração que atinge a Europa e que já inclui Portugal. Nos próximos 10 minutos se resume o que está a ser traçado há uma década. Lisboa. Ao caminhar uns poucos metros, percebe-se que o país está a mudar diante dos nossos olhos. Ruas inteiras já não refletem quem somos, mas o que estamos a permitir que Portugal se torne. O povo que descobriu o mundo agora assiste, calado, enquanto o seu próprio país se transforma em algo que mal reconhece. Chamam-lhe diversidade. Chamam-lhe progresso. Chamam-lhe globalização. Mas ninguém explica porque é que acolher virou sinônimo de ceder. A autorização de residência já não basta. Ao longo dos últimos 10 anos a semântica mudou, sutil e lentamente. E agora, ao discutir o assunto fala-se sempre de cidadania. E a pergunta é simples. Por que, afinal? Por que permitir que aconteça aquilo que já vimos acontecer noutros países que tentaram essa via? Por que insistir naquilo que quem começou antes de nós já admite ter sido um erro? Por que a linguagem se transformou de forma que viver legalmente no país já não é suficiente? Por que se defende tanto o direito de cidadania a quem não é filho ou neto da terra? França. O espelho partido da Europa. Durante séculos foi considerado o coração cultural do continente. Símbolo de arte, de liberdade e de civilização. Acreditou que podia acolher o mundo inteiro e continuar a ser França. Hoje, há zonas em que a polícia já quase não entra. Em Marselha, Paris e Lyon, há territórios onde a bandeira francesa já não é respeitada. O país que um dia defendeu a liberdade de expressão agora vive cercado por medo e tensão. Os rendimentos das famílias caem. A criminalidade cresce. A coesão social desaparece. Chamaram-lhe multiculturalismo. O resultado foi fragmentação, insegurança e silêncio. A França abriu as portas e perdeu as chaves. E não é um caso único. A Suécia, antes referência de segurança e bem-estar, enfrenta hoje níveis de violência urbana que espantam o mundo. A Alemanha, sob o peso de décadas de políticas de acolhimento mal geridas, debate-se com guetos, tensões culturais e zonas inteiras onde a integração falhou. A violência tornou-se rotina em cidades outrora pacíficas. O que une todos estes casos é a mesma ilusão. A de que é possível importar milhões de pessoas, com valores, hábitos e lealdades diferentes, sem alterar o tecido da nação. Mas não há cultura que resista à erosão contínua do seu próprio sentido de pertença. E, ainda assim, há quem ache que Portugal deve seguir o mesmo caminho. Reais impactos económicos e sociais. De alguma forma, a defesa desse caminho pelos partidos à esquerda parece incoerente. A sua tese é de que facilitar cidadania e autorizações de residência vai sustentar a demografia, o trabalho e as contas públicas. Mas a realidade é outra. Comecemos pelo argumento económico. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico analisou 25 países e concluiu que o impacto fiscal líquido da imigração é quase nulo. Não salva as contas públicas. Quando a qualificação é baixa, o contributo fiscal também o é. Em muitos casos torna-se negativo. A ONU vai mais longe. Mostrou que a teoria não se sustenta e que, para travar o envelhecimento populacional na Europa, seriam precisos volumes de imigração tão grandes que seriam impossíveis. E o efeito seria temporário, porque os imigrantes também envelhecem. Há ainda o risco adicional da substituição cultural. Quanto maior o fluxo, mais se altera o tecido social do país que acolhe. O resultado é paradoxal.
Acolhemos pessoas que fugiram de realidades que não lhes agradavam, mas que acabam por recriar aqui justo aquilo de que fugiram. Também é preciso lembrar que os custos vêm antes dos alegados benefícios. Saúde, escola, habitação e segurança são responsabilidades locais e sentem um impacto imediato. No mercado de trabalho, o efeito é ampliar as desigualdades. Quanto mais gente disposta a trabalhar por menos, maior a pressão sobre quem já cá está. A esquerda diz defender o trabalhador, mas finge ignorar isto. E se a ideia fosse tão boa, por que razão os países que começaram antes, como Alemanha, Suécia e França, agora alteram suas regras e aumentam as restrições? Porque a promessa não se cumpriu. Abriram. Tentaram. E agora enfrentam tensões sociais, zonas segregadas e uma quebra brutal de coesão. Nós, agora, temos o privilégio de estudar suas falhas antes de repetir o mesmo erro. Ignorar isso seria autoaniquilação política e cultural. Quando as palavras mudam um país. Quando os números já não sustentam a promessa, muda-se a linguagem. É mais fácil alterar o vocabulário do que admitir o fracasso da política. Durante anos, o debate aconteceu em torno de autorizações de residência. Quem entra, quanto tempo fica, sob que condições? A discussão era técnica e administrativa, centrada em regras e controlo. As notícias falavam em títulos de residência, regularizações, vistos de trabalho e permanência legal. Agora, já não falam de residência. Falam de cidadania. É uma diferença sutil, mas com consequências imensas. A imigração deixou de ser apresentada como questão de gestão pública e passou a ser retratada como causa moral. Essa alteração semântica não é inocente. O poder do voto. Ser cidadão não se trata apenas de ter um documento diferente. É ter voz política. É poder votar e ser votado. E, uma vez concedido o voto, é inevitável que ele seja usado em favor de quem tornou isso possível. É aritmética política simples. Quem recebe um benefício tende a apoiar quem o concedeu. Se alguém passou de residente estrangeiro a cidadão com plenos direitos, é natural que veja o partido que patrocinou essa mudança como benfeitor. Trata-se de uma engenharia política disfarçada de gratidão, conveniência e instinto de preservação. Além disso, grande parte desses novos cidadãos vive em zonas urbanas. A dependência de serviços públicos é maior. As políticas de redistribuição têm impacto direto. Logo, os votos tenderão a concentrar-se nos mesmos partidos que defendem um Estado mais interventivo e mais generoso. Precisamente os que advogaram a naturalização em massa. É um ciclo perfeito. Os políticos abrem as portas. Os recém-chegados entram. São integrados como eleitores. E o voto desses eleitores ajuda a colocar no poder aqueles que abriram as portas. Chamam-lhe renovação democrática. No fundo, é um ciclo de poder disfarçado de solidariedade. A moral que nos desarma. O efeito é devastador. Quem pede por mais controlo é, imediatamente, rotulado como inimigo da humanidade. Quem menciona fronteiras é acusado de intolerante. E assim, o discurso político deixa de discutir política. Passa a discutir uma suposta bondade. E quem não concorda, é imediatamente rotulado como mau. Já não se pergunta se o país aguenta, se as contas fecham, se a integração é possível. A única pergunta é: queres ser uma boa pessoa? E, nesse jogo, quem responde que quer ser responsável já perdeu. A escolha.
Lisboa observa. As ruas são as mesmas, mas o país já não é. E entre o silêncio e a rendição, resta apenas uma escolha. Voltar a chamar as coisas pelo nome. Antes que deixemos de reconhecer o lugar que um dia chamamos casa. Manual antitreta. O teu antivírus mental.